Alô, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Antes de começar o vídeo, aqueles pedidos de sempre, dê o like, dê o joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos publicados. Fazendo isso, você está me ajudando a tornar o canal cada vez mais conhecido e a chegar a mais e mais pessoas com a minha mensagem sobre cuidados com a saúde. Hoje eu vou contar uma história curiosa de um medicamento que foi descoberto por acaso. Lá no final da década de 90, pesquisadores a serviço de uma grande indústria farmacêutica dos Estados Unidos estavam pesquisando um medicamento para tratar as crises de angina, que são a dor no peito que a pessoa tem, as pessoas que têm doença coronariana, coronária obstruída, entupida por aterosclerose, eventualmente tem essa dor. E eles estavam pesquisando um novo medicamento para tratar essa condição. Eu vou mostrar uma imagem aqui para ilustrar por que a dor, por que a angina acontece. Isso aqui é um desenho de uma coronária e aqui ela está contraída. Normalmente isso acontece no lugar que existe uma placa de obstrução. Quando isso aqui acontece, se dificulta a passagem do sangue e a pessoa tem dor no peito. Vou mostrar uma outra imagem, uma imagem de cateterismo, muito interessante. Vejam só. Isso aqui é uma imagem de cateterismo mostrando as coronárias. É injetado um contraste dentro da coronária e o contraste desenha a imagem da coronária. Então veja aqui uma coisa, aqui tem uma obstrução. Isso aqui seria a coronária normal, ela se enche do contraste. Olha aqui, por exemplo, aqui, essa daqui. E onde tem a placa de aterosclerose entupindo a coronária, o espaço por onde o contraste passa está diminuído. A pessoa que tem isso aqui, às vezes ela tem dor no peito quando essa região aqui, coronária, se contrai. E era isso que os pesquisadores estavam estudando. Era um medicamento para produzir o relaxamento dessa coronária. Acontece que no decorrer do estudo perceberam que o medicamento que eles estavam pesquisando não fazia efeito satisfatório. Então tiveram que interromper o estudo e recolher os medicamentos que haviam sido distribuídos com as pessoas que compunham os grupos que tinham sido incluídos na pesquisa. Mas quando foram tentar fazer isso, alguns homens não quiseram devolver os medicamentos. Porque o medicamento, embora não melhorasse a dor no peito, ele era bom para umas outras coisas. Estava ajudando umas outras coisas. Em resumo, o medicamento melhorava consideravelmente a função sexual dessas pessoas. Os pesquisadores, então, mudaram o foco. Se não serve para relaxar a coronária, esse medicamento está servindo para alguma outra coisa. Então mudaram o rumo da pesquisa e foram tentar entender como esse medicamento agia na melhora da função sexual. Eu quero abrir um parênteses aqui para filosofar um pouquinho. Com o avançar da idade, todas as funções do organismo vão decaindo. O jogador de futebol para de jogar bola, o jogador profissional para de jogar com 30 e poucos anos, 40 no máximo, porque a sua capacidade física já não é mais a mesma. Às vezes a tireoide começa a diminuir a sua função, a sua produção hormonal e a gente tem que ajudá-la a trabalhar com repondo o hormônio da tireoide. Pessoas ficam diabéticas ao longo da vida porque o pâncreas começou a diminuir a produção de insulina. Então a gente tem que usar alguns medicamentos que ajudam o pâncreas a produzir mais insulina. Então vejam, a tecnologia, o avanço tecnológico, desenvolvendo medicamentos que ajudam a funcionar melhor aquilo que começou a não funcionar bem. Isso garante que a gente viva mais e viva melhor. Não é raro hoje a gente ver pessoas idosas levando uma vida saudável em função de poder usar desses artifícios, desses recursos. E quando nós estamos falando aqui desse medicamento que age na disfunção sexual, nós estamos falando basicamente disso. Também na esfera sexual existe uma
perda progressiva da capacidade sexual do homem com o avançar da idade, que é uma coisa natural, uma coisa fisiológica, não é doença. Se surge um medicamento que ajuda a melhorar essa função que foi diminuída, esse medicamento está fazendo algo parecido com os que fazem os medicamentos dos exemplos que eu dei há pouco. É com essa mentalidade que a gente tem que pensar no uso desses medicamentos. Já tem mais de 20 anos que esse medicamento está no mercado e esse tema, por incrível que pareça, ainda é tabu, mas não devia ser. Nós estamos falando de algo fisiológico, de uma alteração fisiológica que pode ser melhorada com o uso de medicamento. É simples assim. E como que esse medicamento funciona melhorando a atividade sexual? Isso aqui é um desenho esquemático do pênis, um órgão musculoso. Durante o estímulo sexual, há um aumento considerável do fluxo de sangue para essa região, inunda esses músculos e isso produz o enrijecimento do pênis e a ereção. Com o passar da idade, a resposta ao estímulo sexual vai ficando cada vez menor. O aumento do fluxo de sangue para essa região vai ficando cada vez menor. Com isso, a ereção vai ficando menos eficiente, até chegar a um ponto em que ela não ocorre mais. Então, surge um medicamento que vai restabelecer essa função, vai restaurar essa capacidade de produzir ereção numa pessoa que estava com essa capacidade diminuída ou ausente. Com isso a vida ficou mais colorida, mais azul. E aí surgiu essa pílula azulzinha que vem fazendo muito sucesso há mais de 20 anos. Mas atenção, quero chamar a atenção aqui para algumas coisas muito sérias. Se por um lado é legítimo a gente usar um medicamento para melhorar uma função que está diminuída em função da idade, por outro lado, nós temos que pensar numa coisa: todo medicamento tem risco. Ninguém deveria usar esse medicamento sem um aconselhamento médico. Por quê? Se a pessoa tem uma doença cardíaca e usa determinados medicamentos para o coração, esses medicamentos têm interação com esses usados no tratamento da disfunção sexual. E isso pode ser uma coisa perigosa. Segundo, mesmo que a pessoa não saiba, não faça nenhum tratamento cardíaco, não é raro a gente ver uma pessoa subitamente infartar. Não tinha nada, não sentia nada, exames normais e infarta. Se naquele momento ela está sob o efeito desse medicamento, a forma de tratar o infarto é diferente. Então essa condição tem que ser informada ao médico. Por isso que é fundamental, primeiro, ter certeza se você pode usar o medicamento. Pouco antes de começar a gravar esse vídeo, eu recebi uma mensagem de um amigo que eu não via há muito tempo, me contando que estava em casa de madrugada, acordou simplesmente com uma dor forte no peito. Foi para o hospital, estava infartando. Ele não tinha nada que indicava que ele fosse infartar. Imagine se ele tivesse sob efeito desse medicamento e chegasse lá e não contasse, ele ia correr riscos sérios. Quando esse medicamento foi lançado, houve muitos casos de morte. Pessoas que tinham doenças cardíacas graves, mas que se empolgaram com o efeito e usaram indiscriminadamente e aconteceram óbitos em função disso. Portanto, a medicina evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui, tudo isso está a nosso serviço e está aí para ser usado, mas para ser usado com responsabilidade. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu te agradeço muito pela companhia e te peço novamente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas mídias sociais, para a gente levar a nossa informação a mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.